A gente conversa agora sobre a seca na região sul do país com o professor do Instituto de Energia da USP, o Pedro Cortes. Professor, muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer falar com vocês. Professor, preciso começar te perguntando a seguinte situação. A gente está acompanhando, então, chuvas muito intensas, principalmente na região sudeste e agora na região sul. O cenário é o oposto, como eu falava há pouco, é uma situação de estiagem. O que está acontecendo especificamente no Rio Grande do Sul que está provocando essa estiagem e que tem provocado essa estiagem não só nesse verão, como em outros verões também, né? Na verdade, desde meados de 2020, o Rio Grande do Sul vem enfrentando, né, com diferentes intensidades, essa situação de estiagem, e isso se deve ao fenômeno Laninha, que ele tem exatamente esse poder, né, de gerar muita chuva na região norte e nordeste. Parte dessa chuva que vai para a região norte, ela retorna para a região sudeste, né, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, e provoca seca na região sul, notadamente no Rio Grande do Sul. Nós começamos com esse período de Laninha no segundo semestre de 2020, isso foi até a metade de 2021, tivemos um pequeno intervalo e depois o Laninha ele retornou até hoje, mais de 2 anos, mais de 1 ano e meio, né, nesse segundo Laninha, e não é um evento normal, ou seja, 2 Laninhas na sequência. E isso tem castigado muito o Rio Grande do Sul, especialmente os agricultores. Isso tem causado perda de safra de soja, safra de milho, né, já segundo período consecutivo em diversos casos, e vários agricultores pensando já em recorrer ao seguro do plantio para bancar os prejuízos, né? Porque 2 anos seguidos, né, 2 safras seguidas é realmente muito pesado para a maioria deles. Pois é, professor, o senhor falava sobre soja e milho. Quero saber justamente quais são as culturas que estão sendo mais prejudicadas, mais afetadas também nesse momento, se realmente é apenas soja e milho e se existe alguma alternativa também que pode ser feita a partir de agora para tentar minimizar esse prejuízo por lá. No caso, nesses municípios, especialmente esses que decretaram estado de emergência, todas as culturas elas ficam prejudicadas, as grandes culturas ficam prejudicadas, mas notadamente, no caso do Rio Grande do Sul, a soja e o milho, que são culturas mais extensivas, mais tradicionais, elas têm realmente tido um prejuízo muito grande. E agora temos um pequeno alento aí, né? A situação não vai se resolver de imediato, mas há um prognóstico muito forte de que esse Laninha ele termine até a metade do ano e aí nós teríamos o El Ninho, que é a situação oposta, ou seja, a chuva retorna para a região sul e a região norte e nordeste passa a ter uma diminuição considerável no volume de chuvas, né? Então, veja, nós não temos uma solução imediata para isso, né? Porque a gente não consegue negociar com o clima, a gente tem que tentar se adaptar ao clima, mas ele vem se manifestando, né, uma severidade muito grande, mas há uma perspectiva muito boa, especialmente para o segundo semestre. Pois é, professor, eu quero justamente, antes da gente pensar aí no segundo semestre, num futuro daqui para frente, quero te perguntar esse ponto, como o senhor muito bem trouxe para a gente. É um cenário natural, é do meio ambiente, é do clima. Como evitar nesse momento? Não tem o que fazer. Basicamente, o que os agricultores, o que quem mora no Rio Grande do Sul precisa fazer nesse momento é se adaptar e saber que está propício a esse tipo de situação. Por exemplo, a Laninha durante 2 anos, é isso? O que eu tenho ressaltado sempre é a necessidade das pessoas que dependem diretamente do clima, né? Então, é o caso da agricultura, geração de energia elétrica, infraestrutura urbana, de prestarem muita atenção aos prognósticos climáticos, né? O INPE, ele divulga isso com frequência, o Instituto Nacional de Meteorologia também, o CEMADEM, né? Isso de forma fácil e gratuita, para saber quais são as perspectivas de chuva ou ausência de chuva para os próximos meses. Então, a pessoa ela consegue minimamente se preparar para esses eventos. E agora, o que nós temos é que a severidade desses eventos ela vem aumentando. E no caso do Rio Grande do Sul, há uma peculiaridade, porque o Rio Grande do Sul, assim como demais estados do Sudeste, ele é beneficiado pelas chuvas que vêm da Amazônia, né? E nós temos um cenário, hoje é um cenário excepcional, né, nesse verão, porque é uma situação já prognosticada, tradicional, mas se manifestou com muito mais intensidade essas chuvas em Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Essa de São Paulo foi uma excepcionalidade, né? No último final de semana, mas essas chuvas que vêm da Amazônia, elas têm se reduzido por conta do desmatamento. No Rio Grande do Sul, às vezes isso não é tão evidente, porque, em princípio, eles contam mais com a chuva que vem da região sul, né, do sul do continente. Sim. Mas a chuva da Amazônia ela tem um impacto importante também e ela vem faltando. Ou seja, se nós não tivéssemos um desmatamento tão intensivo, certamente o Rio Grande do Sul ele não estaria passando por uma estiagem tão severa. A estiagem existiria, mas não tão severa quanto está ocorrendo agora, porque está faltando chuva das duas frentes que abastecem o estado. As chuvas que vêm do sul do continente, elas passam muito rapidamente, né, por conta do Laninha, e também as chuvas que poderiam vir da Amazônia, elas têm escasseado em função do desmatamento, que reduz a umidade colocada na atmosfera pelas grandes árvores, né? Então, o que eu aconselho? Sempre prestar muita atenção aos prognósticos climáticos, olhar o que o clima, né, nos oferece para os próximos meses, para as próximas estações, e para aqueles que têm a possibilidade, né, de formação de açudes, pensar na ampliação desses açudes, ou então contar com água subterrânea, né, é uma água custosa, mas é às vezes uma solução se for autorizado, né, em determinados locais esse uso não é permitido, ou seja, buscar alternativas, porque o fato de nós contarmos com uma perspectiva de El Niño, isso não significa que essa estiagem ela não possa voltar ao final do El Niño, daqui a um ano, daqui a um ano e meio ou 2 anos, né? E, infelizmente, esses fenômenos eles têm se manifestado com cada vez mais intensidade. Professor, e o governo federal disponibilizou em torno de 430 milhões de reais para o Estado. Na sua avaliação, é suficiente? Olha, isso vai depender da decisão de cada agricultor, né? Aqueles que têm seguro plantio, se eles vão recorrer ao seguro ou não. Sim. Porque sempre que eles recorrem ao seguro, há um sobrepreço nesse seguro quando eles forem contratar esse serviço novamente. E o seguro, eu acredito que não esteja barato ali, exatamente por conta dessa situação de estiagem. Os bancos, né, que oferecem esse tipo de auxílio, eles devem, obviamente, cobrar mais caro, prevendo exatamente essa situação de estiagem severa que já vem se estendendo aí desde a metade de 2020. Ou seja, nós estamos, a perspectiva é que esse problema ele se resolva na metade de 2023. Então, a gente vai ficar 3 anos com uma situação de estiagem muito severa. Isso castiga muito os agricultores e pode ser que esse volume de recursos disponibilizado pelo governo federal não seja suficiente para manter a atividade, né, dos agricultores de uma maneira saudável, né, economicamente saudável, de tal forma que eles possam retomar essa atividade com vigor assim que as chuvas retornarem. Professor, para a gente encerrar, então, a tendência é de que no segundo semestre a situação melhore no Rio Grande do Sul em termos de estiagem. A expectativa é essa. A expectativa é que com o final do Laninha e o início do El Niño, a gente tenha uma reversão significativa dessa situação. E tudo indica que esse prognóstico ele vai se realizar. Muito bem, nós conversamos com o professor do Instituto de Energia da USP, Pedro Cortes. Obrigada, professor, pela participação aqui na CNN Brasil. Novamente, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigada, professor.